seminário de hoje, né, do mês, né, a gente já avançou um pouquinho mais no tema, né, no tema mais técnico, né, que é sobre a biometria e LIO, né, falando desde do início das fórmulas mais simples que ocorreram no início da década de 80, que a gente, principalmente o pessoal mais antigo usou, até as mais atuais, que está incluindo cálculo com inteligência artificial, que melhorando assim a acurácia no exame e também a previsibilidade pós-operatória, né? Formas de cálculo, erros equacionais e casos difíceis, da medida ocular à himetropia, princípios práticos para o planejamento da LIB, né? Que a gente vai abordar fundamentos da biometria, tá? Com componentes oculares e métodos de medida, óptica e ultrassom, fórmulas de cálculo do livro, desde a simples SRK, né, da primeira geração, até a inteligência artificial, como a Kane, a IFO, a PIO, DGS, como escolher a fórmula, né, que é de acordo com recomendações por comprimento axial, e também um perfil do olho, a dinâmica dele, e também um estilo de vida do paciente, né, erros refracionais, né, causas de surpresa refracional pós-operatória e casos difíceis, né, que a gente vai ser abordado no final do processo, que é olhos curtos, né, ou extremamente curtos, longos, pós-LASIK, ceratocone e vitrectomizados, que é na hora do nosso novo professor. Introdução. Por que a biometria é crítica? Tá. A biometria ocular é a etapa que mais influencia o resultado refracional da cirurgia. Ou seja, pequenos erros, pequenas medidas, qualquer deslocamento discreto pode realmente levar a erros de previsão e nos pegar, de uma certa forma, de surpresa, né, depois de 4 a 6 semanas pós-operatória, que é quando a gente realmente indica a refração ou dá alta, caso não tenha nenhum ponto que realmente possa a gente estar suspeitando de outra doença. Aqui só alguns exemplos, a metaclínica é de mais ou menos meia dioptria para mais ou para menos, né, que é o alvo refracional em torno de 90% dos olhos ou dos pacientes, né, que é considerado o padrão de excelência em cirurgia de catarata, né? E aqui alguns exemplos que estou mostrando, o erro de 0,1 milímetro no comprimento axial, ou seja, leva praticamente 0,3 dioptrias de erro refracional, na curvatura da córnea, né, na sosceratometria, de 0,5 dioptrias aproximadamente a 0,5, também no erro refracional, e também a posição efetiva da LIO, né, o termo em inglês o ELP, é a maior fonte de variabilidade entre as fórmulas. Aqui, os principais componentes da biometria ocular que a gente vai discutir, né, como, por exemplo, o comprimento axial, que é a distância córnea-retina, que certamente é a distância mais, ou a distância, a variável mais impactante no cálculo, que eu vou falar aqui daqui a pouco, ou seja, 1 milímetro já causa um insucesso refracional no procedimento, né? A curvatura corneana, que é a sensorometria, o poder refrativo da córnea, a profundidade da câmara anterior, né? Que ela prevê a posição final da leão no saco capsular, a espessura do cristalino, né? Lembrando que quanto mais idoso, quanto mais idade, mais espesso vai ser o cristalino e mais opaco também. A WTW, que é a distância branco a branco, que auxilia na escolha do diâmetro e centragem da lira. Essa distância branca é basicamente a distância horizontal na córnea de limbo a limbo. Não é o diâmetro da córnea, é a distância visível. É próximo, mas não é. Tá? E a posição efetiva da lente, que é a variável calculada, não medida, a principal fonte de erro entre as formas. Né? Aqui uma diferenças entre o método de ultrassom e óptica, né? Inicialmente eu vou falar o ultrassom, né, que é a parte de imersão. Ele ainda é bastante
utilizado em apenas alguns casos específicos, né? Cataratas extremamente densas, brancas, em que realmente a opacidade não bloqueia realmente na avaliação deste exame, por exemplo, na biometria óptica, né? Casos realmente bem limitados. Requer contato e imersão, né? Tem um grande risco de compressão corneana, né? Até no próprio local onde eu fiz a residência, a gente só tinha de contato, né? Então, era um aparelho bem antigo, tá? Lembrava até aqueles videogames Atari, né? Então, era difícil de fazer porque alguns pacientes, ele, principalmente com uma visão mais baixa, ele não conseguiu fixar, né? Não conseguiu compreender como deveria ficar a posição ocular no momento do exame. Então, até comigo já aconteceu de ter erro nesse, né, exame e eu ficar com tipo medida refracional de -5, né? Ou seja, uma coisa bem grosseira, né? É um exame que também tem um menor risco de precisão axial, né? Com aproximadamente 0,1 a 0,2 milímetros, e ele não mede nem a altura do centro da câmara anterior e também a espessura do cristalino com a mesma confiabilidade, ou seja, é um dos primeiros aparelhos ainda em fase de aperfeiçoamento. E a biometria óptica não, é a que a gente usa e com certeza mais comum nas clínicas atuais, né? O Iomaster, o Lensta e o Argos, que é sem contato, melhorou bastante a precisão e repetibilidade, né? De torno de 0,02 a 0,03 milímetros, ou seja, 5 a 6 vezes mais do que no de contato. E tem mais variáveis na sua medida, tá? Como comprimento axial, ceratometria, profundidade da câmara, espessura do cristalino e a distância branco a branco no mesmo exame. E é um método de escolha sempre disponível, ou seja, na ampla maioria dos casos, né, a gente consegue usar este aparelho para poder realmente fazer a biometria e a escolha da lente para cada paciente, né? Aqui mostrando a evolução das gerações de fórmula, né? Começa com a SRK, né? Que é uma sigla de três pesquisadores, que foi iniciada no início da década de 80, né? Bem mais simples, praticamente uma coisa, algo bem estatístico. É, usar a mesma coisa para praticamente todos os pacientes, ou seja, a mesma fórmula, na época, para todo tipo de olho, com uma previsibilidade realmente bastante complicada. E, por fim, começou a vir das outras gerações, que a cada vez mais foi ajustando e melhorando os resultados e, consequentemente, dando mais segurança na segurança, né? Na escolha da dioptria da lente intraocular, né? Ajustes por faixa de comprimento axial, né? Na SRK2 a gente vai ver pacientes míopes, pacientes hipermétropes, pacientes com um diâmetro ocular dentro da normalidade, então ele já começou a ter uma funcionalidade um pouco melhor. Mas já temos da terceira geração, que é o SRK/T, a ROF e a Holiday One, né? Que já usou mais outras formas e colocou mais outras variáveis, né? Baseada em quê? Na óptica gaussiana, né? No estudo realmente refracional, né? Já na parte física de cada olho, e também na posição final da lente prevista, né? Que é também com a medição da profundidade da câmara anterior, isso já começou a ser possível. Tem as gerações mais, a quarta geração, e tem a nova geração, ou quinta, né? A quarta já usa mais múltiplas variáveis biométricas, né? Como a Holiday 2, a RAGS e a Bright 2, e tem a geração nova, que é a Kano, a EVO, a PIOS, LEIDAS, que utiliza inteligência artificial e ray tracing, ou seja, já usar um maior banco de dados para poder realmente, junto com não só a gente, né, mas o próprio computador, a própria tecnologia também vai nos auxiliar na escolha de paciente de cada caso. Tendência histórica de equações de regressão puramente estatísticas para modelos ópticos teóricos e hoje para algoritmos de machine learning treinados em grande banco de dados clínicos, né? Aqui vou falar
ligeiramente sobre a primeira e a segunda geração, né? Que são realmente modelos mais simples, em desuso. Aí, SRK, que é Sanders, Hatzlaff e Kraft, que é forma de regressão linear simples, né? Eu lembrei dessa forma até nos cursos preparatórios, até da prova do CBO, né? Naquelas apostilas, né? Essa fórmula é o P, que mostra o poder da lente, né? E ela tem o A, que é a constante dali, que ela é fixa, 2,5 vezes o comprimento axial, menos 0,9 vezes a ceratometria, né? E por que ela é limitada? O padrão ouro, naquela época, 40, mais de 40 anos, mas hoje realmente em desuso. Puramente em dados empíricos, sem modelo óptico nenhum, né? Uma fórmula matemática engessada, tá? O SRK2 já conseguiu colocar o comprimento axial para olhos muito curtos ou muito longos, ou seja, a primeira foi aquela teste, né? Poucos precisam em olhos fora da média, ou seja, só nessa faixa de 22 a 24,5 que ela tinha resultados realmente mais confiáveis. Mas quando saía desses valores, ou seja, abaixo de 22 e acima de 24,5, já perdia realmente a confiança de maneira considerável, à medida que era cada vez mais distante dessa faixa. E consideradas obsoletas pelos motivos que relatei, né? E daí eles usam porque eles não modelam a óptica do olho, né? Usa pouquíssimas variáveis e é praticamente uma fórmula extremamente física, né? Então, tornando-se realmente difícil para os casos realmente mais complicados, né? A terceira geração, que é modelos ópticos teóricos, né? A gente já tem uma modernização, né? Desses estudos e também dessas novas formas aplicadas, né? O SRKT barra T, né? A base teórica é a óptica gaussiana, né? Os cálculos de Gauss mais ajustada à fisiologia, né? E também a parte refracional de cada olho, né? De diferentes pacientes. Indicação preferencial nela, olhos longos, miopia axial. A Hofer, que base teórica, posição final da lente prevista, o comprimento axial e ceratometria, que já é um modelo geométrico, bom para olhos curtos, ou seja, menor do que 22, e Harold Dewani, né, a sua base teórica é a profundidade da cama anterior, tanto pelo comprimento axial, também com ceratometria, e sua indicação preferencial é para olhos médios, né? Olhos em torno de 22 e 24,5. Ou seja, na terceira geração, né, acho que foi já na década de 90, a gente começa a ver que está ampliando o leque e agora para realmente diferentes de âmbito ou distância córnea-retina. Então, já não é mais uma regressão estatística, como eu agora de relações ópticas e geométricas. Limitação comum delas é que todas assumem uma relação fixa entre comprimento axial e ceratometria e a posição do cristalino, né? O que é que eu vou comentar, que vai ser as próximas gerações, que ela falha em extremos, como, por exemplo, os olhos muito curtos, olhos muito longos, ou com córneas alteradas, né? A gente vai ver pós-cirurgia refrativa, ceratocone, com cicatrizes, por exemplo, causadas por úlceras ou outras doenças infecciosas ou autoimunes. Com edema também. Aqui as fórmulas da quarta geração, essa já usa múltiplas variáveis, né? A Holiday One, né, que é a terceira, agora vamos para a Holiday Two. A Holiday Two a gente usa comprimento axial, ceratometria, profundidade da câmara anterior, espessura do cristalino, distância branco-a-branco, refração e também dados, ou seja, amplia mais o banco de dados, né? É excelente para olhos atípicos, né? Exclusive olhos muito curtos, ou seja, aqueles auto-hipermétricos, né? Aquelas aberrações, né? Que a gente vai começar a ter a dificuldade na medição, principalmente aqueles olhos, né, que eles são pequeno diâmetro e que tem que usar uma lente mais espessa, com maior dioptria. E tem agora a Higgs,
né, que usa três constantes, A1, A0 e A2, que são calibradas por cirurgião, sem depender de fórmulas de regressão para cá. Boa para extremos de comprimento axial, né? Eu acredito que é tanto para miopia como para hipermetropia. E a Barrett Universal 2, modelo teórico robusto em quase todas as faixas de comprimento, considerado um dos mais precisos e amplamente recomendado hoje, né? Essas três fórmulas, né, estão entre as quatro gerações mais usadas na prática contemporânea. Pronto, é a fórmula e agora a nova geração, né, que usa inteligência artificial e ray tracing, né? Tem aquele fórmula que combina teoria óptica, regressão e elementos de machine learning, consistentemente entre as mais precisas em estudos comparativos. Tem a EVO 2.0, ela não tem é a fórmula sem forma explícita. Ela é baseada em inteligência artificial, regressão linear e ela é bastante eficaz em toda faixa de comprimento axial. Tem a PIO-DGS, DGS, rede neural treinada em um grande banco de dados, boa performance, inclusive pós-cirurgia refrativa, né? Ela tem dados de não sei exatamente de quantos pacientes e faz uma comparação, né? E tenta realmente se aproximar do modelo, né, mais adequado para aquele paciente, ou seja, ele é, além de ter mais variáveis, ele se adapta a pequenas peculiaridades ou pequenas mudanças que cada paciente pode ter e que nas outras formas não conseguiu detectar com mais precisão. E tem a lei de superforma, né, sistema que combina múltiplas formas em uma superfície 3D otimizada por faixa biométrica. E como escolher a forma para comprimento axial? Né? Se a gente for ver aqui, praticamente a SRK, né, 1 e 2, não aparece, né, por ser extremamente mais simples e ter apenas puramente estatística, né, puramente matemática, né, para comprimento axial, ou seja, olho menor do que 22, olho curto hiperópico, fórmulas recomendadas, a Hoffe, a Rowley, Tu, Higgs, ok, e aí IVO. Para olhos de tamanho médio, que é a ampla maioria dos casos, né, que é no nosso dia a dia, onde a gente pode usar a Barrett Universal 2, Rowley 1 e a Kane. Olhos míopes entre 24,5 e 26, usar a fórmula SRKT, a Barrett Universal, a Kane e a IVO. E em olhos já muito longo, ou alta miopia axial, considerada acima de 26 milímetros, a gente pode usar a Barrett Universal 2, né? A que é muito comum no nosso dia a dia. A Kane, a IVO e a Cook K6, que já é as mais atualizadas, né? Então, acredito que não tem na ampla maioria dos nossos serviços atualmente. Boa prática. Usar duas formas de ereções ou famílias diferentes para o mesmo olho e investigar discrepâncias maior entre 0,5 dioptrias entre um e outro, para realmente, no final, a gente poder definir o poder da lente, né? Principalmente em biometrias fora da meta, as mais aberrantes, né? Com uma hipermetropia mais grave e também com a hipermetropia mais... Hipermetropia não, uma miopia realmente fora do comum, né? Que é considerada miopia patológica. E aqui algumas causas de sufrência refracional, né? Erro de medidas biométricas, que é o comprimento axial ou ceratometria, que era principalmente comum nas de contato, né, na de ultrassom, realmente muito complicada, vários erros, né, realmente deixava a gente seguro na escolha da Leo, bem mais simples, né, uma infecção inadequada, o olho um pouco apertado, opacidade de meios, até um olho seco realmente bastante severo prejudicaria no contato e realmente na medição.
erro de previsão na posição final, a posição efetiva do cristalino, né? Diferente da fórmula prevista, pode acontecer. Então, constante de Leo inadequada, não otimizada para o cirurgião, biometrista ou modelo de lente, córnea alterada, né? O ceratocone, que é uma córnea bem mais fina, cicatrizes, que já deixa mais irregular, cirurgia refrativa prévia, né? Dependendo também da paquimetria e da quantidade de córnea que foi ablada no procedimento. A senometria não reflete o poder real na córnea, né? Já temos que correr para fórmulas mais atualizadas. O astigmatismo não corrigido, né? Poder equivalente, posicionamento adequado da língua, né? Adequado ou inadequado da litórica, a gente vê que fora do eixo previsto, menor o seu poder e, consequentemente, maior a queixa do paciente. E muitas vezes podendo até reabordar. E variação biológica pós-operatória, né? Que aí é uma coisa um pouquinho já mais difícil, que é a própria cicatrização, que vai muito de casa a casa, uma discreta mudança na posição do capsular, né? Miose, midríase, que realmente varia de paciente para o caso a caso. Realmente é algo que fica difícil ser 100% das vezes. E aqui eu vou falar um pouquinho, né, professor, dos casos difíceis, né, que a gente já está entrando para a última parte do tema, né, para aqueles hipermetrópicos altos, extremos, para aquelas olhos realmente mais aberrantes ou fora do nosso dia a dia, né? Olho curto é aquele com menor com 22 e a oftalmia é aquele em casos extremos, ou seja, menor que 20, né? Então, ou seja, quanto menor o olho, mais grossa é a lente, né? Então, a gente vai ter um espaço menor para adaptação, né? Fórmulas da terceira geração subestimam o poder da lei necessário, há um risco maior por conta dessa anomalia na anatomia de um erro hipermetrópico residual pós-operatório e câmara anterior rasa aumenta risco cirúrgico, bloqueio pupilar e também até ruptura de saco, né? Então, uma lente mais grossa, realmente, o cirurgião vai ter um pouquinho realmente mais dificuldade no posicionamento, né? E a conduta recomendada é usar as fórmulas já mais modernas, né? Da quarta geração, como o Hoffer, Q, Holiday, Chu, Hayes, ou fórmulas de nova geração, né? Que usa a inteligência artificial, como a Kane e a EVO, que tem mais variáveis para o posicionamento efetivo da lente. Confirmar a complementação axial com a biometria óptica, evitar compressão com ultrassom e considerar a lei de maior poder com margem para ajuste. Olhos longos, é aqueles com alta miopia axial, acima de 26 de comprimento, né? O estafiloma posterior pode falsear a medida, né? Que já aqui já entra para miopia patológica, né? Aqueles casos realmente mais extremos, em que realmente a acurácia diminui à medida que esse extremo vai se alargando. As fórmulas antigas tendem a indicar o poder excessivo de líquido, devido também a essa dificuldade de medir o comprimento axial, né? E risco de erro miópico residual, né, que é a surpresa miópica, e também tem um maior risco de descolamento de retina e degeneração macular, né, já que é um olho com comprimento axial grande, então a retina é mais tracionada e, querendo ou não, o procedimento da faca é uma agressão cirúrgica e causa reação inflamatória que pode realmente ocasionar maior risco de complicações intra e pós-operatórias. E a conduta recomendada é usar Barrett Universal 2, a Kane, a IVO, tem o melhor desempenho nessa faixa. Confirmar se a medida do comprimento captura a fóvea, não a ponta do estafiloma com CT, ou biometria óptica de alta qualidade. Considerar leve superrecorrensão planejada em alguns casos, principalmente nos casos mais realmente fora da média, ou seja, no final da curva de Gauss, né? E aqui, pós-cirurgia refratina e corneana, né? LASIK, PRK, a ceratometria não reflete o poder corneano real. Fórmulas tradicionais geram erro hipermetrópico após miopia prévia. A ausência de dados pré-operatórios dificulta a sua correção, né? Que é
que é muito comum, né, por extravio de informações, né? E necessário usar métodos específicos pós-refrativos, né? Porque como realmente há uma mudança na anatomia corneana, né? Até às vezes o olho tem mais tendência a ficar mais ressecado, né? Então, tem algumas variáveis que a gente tem que estar mais atento. E a conduta recomendada é usar calculadores dedicados, como a da ASCA, né? Pós-cirurgia refrativa para cálculo da lente, método de Higgs-Hartley ou formas de Barr-Truique. Quando disponíveis, usar dados clínicos pré-LASIK, histórico de ceratometria e refração, para definir o cálculo do poder corneano e quem sabe, até discutir com um próprio especialista de córnea, né, a conduta e a escolha final para o paciente específico e com realização pós-cirurgia refrativa, recente e antiga. E ceratocone em olhos vitrectomizados, no ceratocone, ceratometria irregular e instável ao longo do tempo, né? É uma doença progressiva, né? Então essa córnea vai ficando cada vez mais fina e já vira também um desafio um pouco maior para o cálculo da língua, né? O astigmatismo irregular dificulta o uso de lio tórica e convencional, né? Quanto mais avançada a doença, né? Não só a ceratocone, como mais outras patologias corneanas podem realmente tornar a medida um desafio cada vez mais custoso. Olhos vitrectomizados com gás e silicone alteram a refração efetiva. O comprimento axial pode estar artificialmente alterado por tamponamento intraocular. Lidando com a surpresa refracional, né, um pouco do manejo clínico, reavaliar a medida, excluir erro de medida, ver se ela está tiltada ou não. A inclinação realmente, já vi alguns casos que afeta bastante mesmo, né? E ter cuidado também no posicionamento, né, do rosto do paciente, né, para ele ficar mais focado, né, e o olho mais centrado da melhor maneira que puder. Recalcular com nova fórmula, né, usar uma fórmula de troca de lente, que é a Leo Extend, né, ou calculadora específica. Também aguardar, né, às vezes um pouquinho de paciência, então de 4 a 6 semanas, para realmente a gente ter uma decisão definitiva, tornando isso algo mais previsível e definir a correção, a troca de LIO, ou LIO piggyback, ou cirurgia refrativa corneana complementar, que eu já vi em alguns casos, né, pacientes que ficam com algum astigmatismo residual, aí complementa com a cirurgia refrativa e os resultados geralmente são muito bons. Manter a acurácia. Casos difíceis exigem métodos específicos, tá? Pós-refrativa, ceratocone, olhos extremos, e a otimização contínua da LIO é a ferramenta mais subestimada para precisão. Então, a gente também tem que estar atento à constante para que esses pequenos erros não tragam resultados insatisfatórios pós-cirúrgico. Aqui as referências bibliografias utilizadas para elaborar e discutir sobre o trabalho. E muitíssimo obrigado. Bem, doutor Irmãos, muito boa apresentação. Só reforçando algumas coisas, como você bem falou agora no final, né? Não existe uma fórmula universal, cada caso é cada caso, mas se a gente fosse definir uma fórmula, a gente poderia ficar ali na mais comum, mais usada, a Barrett, né? A Barrett, ela encaixa bem na maioria dos casos, e a Cane, né? Essas fórmulas mais novas, como a Cane, a Ivo, elas são muito, vamos dizer, muito precisas, né? Então, cada vez mais a gente, com a tecnologia, a gente consegue uma maior precisão. Uma coisa interessante que você falou, uma das variáveis mais, pode mudar mais
O que pode mais acontecer um erro refracional é o comprimento axial, né? Principalmente naquelas biometrias que a gente faz de contato. A cada 1 milímetro ali, a gente pode chegar a mudar a dioptria do paciente em 3 graus, né? 3 dioptrias. Então, assim, e é comum, se o operador que for fazer a biometria, se não for o médico, se for um técnico de enfermagem, enfermeiro, ele tem que estar bem treinado e bem orientado, né, em relação a isso. Sim. Outra coisa é uma variável, como você falou, é o comprimento axial, outra a ceratoscopia, né, a ceratometria. Então, uma das coisas que altera a ceratometria, que pode, consequentemente, alterar a biometria, é o olho seco, né? Então, geralmente, uma biometria, para ser bem feita, ela tem que ser feita com o olho bem lubrificado, né? Se o paciente tiver olho seco, você precisa primeiro tratar esse olho seco para uma maior precisão, né? Porque pode causar erros refracionais pós-cirurgia. O que mais? Sim, em relação e pós-TRK, pós-LASIK, QRK, tem a barra reticular, né? Que, que é mais indicada para fazer. Beleza, meu amigo? Muito bem, Beleza, parabéns. professor. Foi ótimo. Obrigado. Um abraço.